Saíram os números de Starfield oficialmente no dia de ontem e estamos agora todos ferrados, porque ele desmentiu todas as críticas e ainda por cima humilhou os exclusivos da Sony. Nem mesmo o Cleitão foi páreo para o jogo da nave espacial. Um oferecimento GVG Mall. Adquira o seu Windows 10 e faça o upgrade gratuito para o Windows 11 com o código do canal JE20 e tem um desconto de até 20% na sua compra, passando de mais de R$100 para pouco mais de R$70. Faça o pagamento através do PayPal, cartão de crédito, como você preferir, e ative a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente e hoje mais uma vez trazendo notícias do mundo gamer. Agora nós podemos ter uma comparação com outros jogos no mercado, incluindo do histórico da própria Bethesda versus também os jogos do PlayStation que estão comparando muito por aí, rapaz. E olha, a situação ficou feia, hein? A Microsoft, né, a Bethesda ontem anunciou que Starfield chegou a 6 milhões. Vendeu pra caramba? Não, peraí. Na verdade, ele chegou a 6 milhões de jogadores. E de acordo com o pessoal na internet, isso é uma métrica de sucesso. Não importa as vendas, o que importa é alcançar o máximo de jogadores possível de acordo com o que estão falando por aí. Porém, algumas pessoas não estão se contentando em celebrar esse aparente número saudável que Starfield está tendo e já estão começando a querer comparar com os jogos do PlayStation. E, meu amigo, eu acho que é aí onde fica a grande armadilha da galera que fica eufórica demais na internet. Então se prepara, porque no vídeo de hoje você vai testemunhar não só como que é o mundo do pirulito versus a realidade dos fatos, como também a hipocrisia com a qual aqueles que diziam que os jogos da Sony eram flop por causa de base instalada, mas agora estão tentando proteger o Starfield a qualquer custo. Fica aí que você vai entender. Então vamos lá, né? Como eu falei pra vocês, depois desse anúncio da Bethesda, algumas pessoas aí da Xbox ficaram muito eufóricas e já começaram a fazer comparações que não tem muito a ver com essa que vocês estão vendo aqui na tela. Então vamos começar debatendo por aí, né? Por que fazer essa comparação com os jogos do PlayStation é um dos maiores tiros no pé que o cara lá pode fazer nesse momento? Primeiro, porque existe uma diferença muito grande entre usuários ativos que passam por um game e usuários que compram o game. Primeiro, porque a venda unitária do jogo representa o interesse do investimento. Já os jogadores que passam pelo game também representam o interesse. Entretanto, nem todos eles representam um retorno financeiro, o que significa que um jogo que vende 5,1 milhões no seu lançamento se sai melhor do que aquele que atinge 6 milhões de jogadores, porque os 5,1 milhões foram só de unidades vendidas. Agora fica a pergunta para vocês: quanto vocês acham que tinham passado a mão, por exemplo, no Ragnarok do PlayStation lançado no ano passado, no mesmo período dos 5,1 milhões de vendas? Vocês acham que foi só 5,1 milhões de pessoas que jogaram? Ô, inocência. Antes de eu mostrar a realidade desse fato, deixa eu citar um outro exemplo aqui em cima pra vocês. Vou jogar a pio aqui, tá? O número de jogadores nem sempre representa o sucesso. Halo Infinite atingiu 20 milhões de jogadores. No entanto, o jogo é um flop total. 20 milhões passaram pelo game, a maioria nem ligou, uma falência total, e a Microsoft simplesmente tenta jogar para debaixo do tapete. O primeiro argumento aqui já foi totalmente quebrado, né? Você ter uma base alta de jogadores ativos, né, ou únicos que passam por um game, não significa que ele é necessariamente um sucesso. E aí vem o segundo ponto em cima desse tópico que a gente ainda tá discutindo aqui, que é um exemplo que eu separei aqui do PlayStation para vocês, tá? Até mais ou menos aí meados de 2019, um dos maiores jogos atualmente, né, das franquias do PlayStation, tinha vendido o quê? Talvez quase, né, tava chegando aos 20 milhões, que é o caso do The Last of Us. E a gente tá falando, né, da versão Play 3 ali, a versão do Play 4, que são idênticas. A do Play 4 é mais um cross-gen ali que foi melhorado. E aí, galera, olha só que curiosidade, tá? De acordo com o GameStats, que naquela época era um site que fornecia esses dados gratuitamente com base nos números, né, da própria PSN, foi revelado que o game teve quase 40 milhões de jogadores únicos até
aquele período. E aí você deve estar se perguntando, mas pô, Lorde, como é possível que o The Last of Us tenha alcançado quase 40 milhões se nem serviço ele tava, né? A nova Plus que a gente conhece hoje nem existia. Ele chegou a quase 40 milhões porque, obviamente, mesmo tendo quase já 20 milhões naquela época de jogos, né, de unidades vendidas dessa primeira edição, o que acontece é que muitas pessoas jogam o game primeiro emprestado, acessa através da conta do amigo, então é natural que o número de usuários ativos, ele escale sim muito mais do que o número de vendas desses jogos, justamente por causa disso que eu tô falando aqui pra vocês. Só que a diferença no caso do The Last pro Halo Infinite, ou possivelmente o caso de Starfield, é que o sucesso de The Last of Us foi comprovado através das suas vendas. Como eu falei, galera, não adianta só você passar pelo game. Se você não gastou nada, não faz diferença nenhuma para a empresa. É só um número inflado, não teve retorno financeiro algum. E claro, eu sei, o que importa é a diversão, mas experimenta falar isso ali para os acionistas da empresa, caso o dinheiro que eles investiram não retorne para os caras. Um oferecimento GVG Mall. Adquira o seu Windows 10 e faça o upgrade gratuito para o Windows 11 com o código do canal JE20 e tem um desconto de até 20% na sua compra, passando de mais de R$100 para pouco mais de R$70. Faça o pagamento através do PayPal, cartão de crédito, como você preferir, e ative a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Não que eu esteja dizendo que esse seja o caso do Starfield, eu estou primeiramente desmontando essa narrativa sobre usuários ativos que passaram por jogos, porque nem sempre isso vai representar um sucesso, e é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Dito isso, a gente vai aqui para a próxima comparação, que é falar do próprio histórico da Bethesda. E vocês sabiam, meus amigos, que o Fallout 4 vendeu 12 milhões de unidades no seu lançamento? Agora eu pergunto para vocês, 12 milhões de unidades vendidas versus 6 milhões de jogadores que acessam o game. O que vocês acham que dá mais retorno para a empresa? O que vocês acham que é um número muito mais sadio e que representa melhor a realidade das coisas? Agora, de acordo com essa mesma métrica, Starfield ter atingido metade do que fez Fallout 4, que só tinha vendas disponíveis, não tinha serviço nenhum para ficar alavancando o número de jogadores, de acordo com o histórico da Bethesda, os números do Starfield são sadios? Eu deixo essa interpretação para vocês. Eu não vou afirmar e nem desafirmar nada. O intuito desse vídeo é você pensar por si próprio. Então aí pode ser que nesse momento alguns queiram argumentar, mas pô, Lorde, você tem que entender que se tá no serviço, o intuito dos caras é fazer o quê? Aumentar a assinatura, crescer a assinatura. E isso, obviamente, vai compensar, de repente, as vendas que o título teve de sacrificar para colocar no Game Pass. E eu falo para você que esse é um pensamento muito lógico. Claro, eu concordo. Quanto mais jogos de peso você colocar em um lugar, a tendência é que ele vai chamar mais atenção, mais pessoas vão assinar. Beleza, eu concordo 100%. O problema é que já foi constatado que os serviços de jogos estagnaram. Quando a gente fala em serviços de jogos, quer dizer o seguinte: o público máximo que esses serviços poderiam atingir em grande escala, ele meio que deu uma parada naquele crescimento vertiginoso. Por exemplo, o Game Pass. A última atualização oficial que a gente teve na Microsoft já faz um bom tempo, era de 25 milhões. Nas estimativas atuais que se tem do serviço, ele estaria no máximo na casa aí de uns 30 milhões, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. De um serviço que vinha crescendo quase que 5 milhões a cada ano, não ter tido nenhuma outra atualização até o momento, fica meio estranho, né? E as estimativas mostram, de acordo com uma pesquisa realizada, né, pela empresa da Cicana, que é uma união de uma outra empresa lá com o NPD Group, que é um grupo respeitadíssimo nos Estados Unidos, que abrange as vendas no território americano, esses serviços simplesmente pararam de crescer. Os números agora que estão crescendo são muito pouquinhos em comparação aos períodos anteriores. Ou seja, será que o Starfield vai fazer com que o Game Pass atinja aí seus 40, 50, 60 milhões de assinantes? Eu acho difícil. E pra você não achar que eu tô falando por reiterismo, a mesma coisa também, em teoria, se aplica na Plus, né? Uma hora a Plus também vai dar uma estagnada. Aliás, se não acontecer antes, né? Com esse aumento abusivo aí
que os caras fizeram no valor da Plus, você pode esperar que isso aí vai acontecer bem antes do que se imaginava. Mas enfim, como eu falei nesse vídeo, o meu intuito aqui é fazer você pensar e tirar suas próprias conclusões. Você pode até pensar diferente de mim. Entretanto, pra gente finalizar aqui com aquela chave de ouro, quero deixar uma outra reflexão aqui para os senhores, que é a seguinte, né? Você aí que é do Xbox, durante todos esses anos em que os jogos do PlayStation vêm vendendo aí 10, 15, 20 milhões de unidades, vocês vêm falando que isso era um flop no lado do PlayStation, né? Vocês diziam que comparado com toda a base instalada, isso era um grande flop, porque a maioria não comprou e etc. Eu pergunto pra vocês, o que será que vocês me diriam, então, se a gente usasse esse mesmo raciocínio agora no Starfield? Que nem de vendas tá falando, só tá falando de usuários que passaram pelo game. Então, quer dizer, né, mais de 120 milhões de usuários ativos na divisão de jogos da Microsoft, que seria o Xbox, e mal chegou a 5% de pessoas que passaram pelo game até o presente momento? Ih, rapaz, como é que ficaria essa narrativa na prática, né? Bom, eu fiz o teste para vocês. No dia de ontem, eu fiz um post lá no meu Twitter, que é esse aqui que vocês estão vendo, onde eu disse assim, ó: infelizmente está confirmado que Starfield flopou. Em uma base de mais de 120 milhões, mal alcançou 5% até o momento. Press F, né, que é prestar ali os respeitos e tudo mais. Aí adivinha só, não demorou muito pra aparecer os caras querendo dar uma de justiceiro. E olha só como que a narrativa mudou assim do dia pra noite. Ou o caso aqui do nosso amigo, né? Falou o seguinte, ó: tanto a Bethesda quanto o Phil comemorando os números, mas o Zé do Twitter acha que flopou, então perdemos. E aí, nessas horas, vocês devem estar pensando, mas pô, peraí, a narrativa dos caras do Xbox não era, né, fazer a comparação com a base instalada, então agora eles estão usando a empresa comemorando como métrica para dizer que não flopou. Mas aí não demorou muito. Em apenas 5 minutos de pesquisa eu descobri no perfil do cidadão que até outro dia ele estava dizendo, por exemplo, que as vendas do Ragnarok eram um flop, porque, né, dentro de uma base ali de 140 milhões, apenas 11 milhões tinham comprado o game. Tem gente na internet que você não discute, você só dá risada, né? Tirem as suas próprias conclusões. E aí, o que você achou dessas notícias? Deixa aí nos comentários qual foi o seu pensamento e não se esqueça de deixar aqui o like no vídeo para dar aquele seu apoio pro canal. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Um oferecimento GVG Mall. Adquira o seu Windows 10 e faça o upgrade gratuito para o Windows 11 com o código do canal JE20 e tem um desconto de até 20% na sua compra, passando de mais de R$100 para pouco mais de R$70. Faça o pagamento através do PayPal, cartão de crédito, como você preferir, e ative a chave no seu próprio Windows. Links na descrição.